Alegro-me na posição em que me encontro, porém estou melhorando a cada dia que passa. Do livro Mantras de Vida, de Loester, psicografado por João Nunes Maia. Livro dos Espíritos. Entramos num novo item. Ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. É a questão 536. São devidos a causas fortuitas ou ao contrário? Todos têm um fim providencial. Os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos, tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Objetivam sempre o homem esses fenômenos? Às vezes têm como imediata razão de ser o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisto como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para agitá-los, acalmá-los ou dirigi-los. Evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. No céu e o inferno, que tem por subtítulo a Justiça Divina segundo o Espiritismo, nós estamos falando sobre a proibição de evocar os mortos. Então, continuando. A proibição de Moisés era tanto mais justificada quanto não se evocavam os mortos por respeito ou afeição a eles, nem com um sentimento de piedade. Era um meio de adivinhação. Da mesma maneira que os augúrios e os presságios, explorado pelo charlatanismo e a superstição. Por mais tenha feito, não conseguiu desenraizar esse hábito, tornado objeto de tráfico, assim como atestam as passagens seguintes do mesmo profeta. São passagens de Isaías. E quando eles vos disserem, consultem os mágicos e os adivinhos que falam baixinho em seus encantamentos, respondam-lhes, cada povo não consulta seu Deus? E vai se falar aos mortos do que diz respeito aos vivos? Capítulo 8, versículo 19. Sou eu que faço ver a falsidade dos prodígios da magia, que torna insensatos aqueles que se dedicam a adivinhar, que confundo o espírito dos sábios e que provo ser loucura a sua vã ciência. Capítulo 44, versículo 25. Que esses augúrios que estudam o céu, que contemplam os astros e que contam os meses para tirar daí as predições que querem lhes dar do futuro, venham agora e que eles os salvem. Eles se tornaram como a palha, o fogo os devorou, não poderão livrar suas almas das chamas ardentes, nem mesmo restará de seu abrasamento carvões com os quais se possa aquecer, nem fogo diante do qual se possa sentar. Eis o que se tornarão todas essas coisas nas quais os empregáveis com tanto trabalho, esses mercadores que traficaram consigo desde sua juventude, fugirão todos, um para um lado, outro para outro, sem que se encontre um único que os tire de seus males. Capítulo 47, versículo 13, 14 e 15. Neste capítulo, Isaías dirige-se aos babilônios sob a figura alegórica da Virgem filha da Babilônia, filha dos caldeus. Ele diz que os encantadores não impedirão a ruína de sua monarquia.
No capítulo seguinte, ele se dirige diretamente aos israelitas. Venham aqui, filhos de uma adivinha, raça de um homem adúltero e de uma mulher prostituída. De quem troças? Contra quem abres a boca e lanças suas línguas penetrantes? Não são filhos pérfidos e rebentos bastardos os que procuram seu consolo em seus deuses debaixo de todas as árvores carregadas de folhagens, que sacrificam suas criancinhas nas torrentes sob as rochas proeminentes? Puseram sua confiança nas pedras da torrente, espalharam licores para venerá-las, ofereceram-lhes sacrifícios. Depois disso, minha indignação não se inflamará? É o capítulo 57, versículo 3, 4, 5 e 6. Essas palavras são inequívocas, provam claramente que naquele tempo as evocações tinham por finalidade a adivinhação e que se fazia comércio delas. Estavam associadas às práticas da magia e da bruxaria, e mesmo acompanhadas de sacrifícios humanos. Moisés tinha, portanto, razão de proibir essas coisas e de dizer que Deus as tinha em abominação. Estas práticas supersticiosas se perpetuaram até a Idade Média, mas hoje a razão lhes fez justiça, e o Espiritismo veio mostrar a finalidade exclusivamente moral, consoladora e religiosa das relações de além-túmulo, uma vez que os espíritas não sacrificam as criancinhas e não espalham licores para venerar deuses, não interrogam nem os astros, nem os mortos, nem os augúrios para conhecer o futuro que Deus sabiamente escondeu aos homens. Repudiam todo o tráfico da faculdade que alguns receberam de se comunicar com os espíritos. Não são movidos nem pela curiosidade nem pela cupidez, mas por um sentimento piedoso e unicamente pelo desejo de se instruir, de se aperfeiçoar e de aliviar as almas sofredoras. A proibição de Moisés não lhes diz respeito de maneira nenhuma. É o que teriam visto aqueles que a invocam contra eles, se tivessem aprofundado melhor o sentido das palavras bíblicas. Teriam reconhecido que não existe nenhuma analogia entre o que ocorria entre os hebreus e os princípios do Espiritismo. Muito mais, que o Espiritismo condena precisamente o que motivava a proibição de Moisés. Mas cegos pelo desejo de encontrar um argumento contra as ideias novas, eles não se aperceberam de que esse argumento não se sustenta. A lei civil atual pune todos os abusos que Moisés queria reprimir. Se Moisés pronunciou o supremo suplício contra os delinquentes, é porque precisava de meios rigorosos para governar aquele povo indisciplinado. Assim, a pena de morte é prodigada em sua legislação. Não havia, de resto, grande escolha em seus meios de repressão. Não havia prisões nem casas de correção no deserto, e seu povo não era de natureza a temer penas puramente disciplinares. Ele não podia graduar sua penalidade como se faz em nossos dias. É, portanto, injustamente que se considera a severidade do castigo para provar o grau de culpa da evocação dos mortos. Seria preciso, por respeito à lei de Moisés, manter a pena capital para todos os casos em que ele a aplicava? Porque, aliás, se faz reviver com tanta insistência esse artigo, ao passo que não se fala do começo do capítulo que proíbe aos padres possuir os bens da terra e ter parte em qualquer herança, porque o Senhor é Ele próprio sua herança. Isso está em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2. Há duas partes distintas na lei de Moisés: a lei de Deus propriamente dita, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Uma é invariável, a outra se modifica de acordo com os tempos,
e não pode vir ao pensamento de ninguém que possamos ser governados pelos mesmos meios que os hebreus no deserto, como também os capitulares de Carlos Magno não se poderiam aplicar à França do século XIX. Quem sonharia, por exemplo, fazer reviver hoje esse artigo da lei mosaica? Se um boi ferir com seu chifre um homem ou uma mulher, e eles morrerem por isso, o boi será lapidado e não se comerá sua carne, mas o dono do boi será julgado inocente. É uma passagem de Êxodo, capítulo 21, versículo 28 e seguintes. Este artigo, que nos parece tão absurdo, não tinha, porém, por objeto punir o boi e absolver seu dono. Ele equivalia simplesmente ao confisco do animal, causa do acidente, para obrigar o proprietário a ser mais vigilante. A perda do boi era a punição do dono, punição que devia ser bastante sensível para um povo pastor, para que não fosse necessário infligir-lhe outra. Mas ela não devia beneficiar ninguém, por isso era proibido comer-lhe a carne. Outros artigos estipulam o caso em que o dono é responsável. Tudo tinha sua razão de ser na legislação de Moisés, pois tudo está aí previsto até nos menores detalhes. Mas a forma, assim como o fundo, eram segundo as circunstâncias em que ele se achava. De certo, se Moisés voltasse hoje para dar um código a uma nação civilizada da Europa, não lhe daria o dos hebreus. E em Antologia dos Imortais, a poesia é de Lafayette Melo. Anjos e Feras. Tem uma referência de uma frase escrita pelo Espírito de Verdade. Ingratos, os homens se afastaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai. E morre a humanidade em bacanais horrendas, manda o bezerro de ouro e qual dragão rapina os princípios da fé a enterrá-los nas lendas. Chega Moisés, a lei, e aclama a voz divina. Séculos vêm e vão em loucuras tremendas. Surge um monstro do vício a morder e domina. Nasce Jesus, o amor, descerrando outras sendas e ergue a força do bem por excelsa doutrina. Segue o passo do tempo, e eis que por toda a terra os chacais do ateísmo e as hienas da guerra cercam as multidões de fracos e infelizes. Mas Kardec, a razão, estende luz à história, desponta o espiritismo, o evangelho em vitória, traçando ao mundo aflito as novas diretrizes.